Graça e paz, irmãos. Vamos, em nome de Jesus, abrir a palavra em Êxodo, capítulo 8, versos 8 ao 10. Vamos ouvir a leitura da palavra do Senhor. E Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. E disse Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, e fiquem somente no rio. E ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Que Deus revele a palavra dele ao coração dos irmãos, em nome de Jesus. Moisés havia dito a Faraó que se ele recusasse deixar ir o povo, Deus o iria ferir com a praga das rãs. Faraó resistiu à ordem de Deus e houve uma invasão de rãs na casa de Faraó. O seu dormitório, na sua cama, nos fornos, nos vasos, em todos os cantos da casa. Em razão dessa calamidade, Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim. Vejam os irmãos, o Faraó está orando, ele está pedindo: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim. E disse Moisés a Faraó: quando é que hei de rogar para tirar as rãs de ti? E ele respondeu: amanhã. Amanhã. Em outras palavras, Moisés pergunta a Faraó: quando você quer ficar livre da praga de rãs? Ele respondeu: amanhã. Amanhã. Isto é bizarro, é esquisito. O cara está pedindo libertação, ele não aguenta mais rãs, mas não queria libertação de fato. Você quer ser liberto disso quando? Amanhã. Esse cara amava rãs. Não há quem goste de rãs mais do que esse Faraó. Ele era apaixonado por rãs, por isso era tão ranzinza e intratável. Tem muitos cristãos assim, irmãos, orando por libertação, mas nunca é liberto, porque não quer a libertação de fato. Ele está orando por libertação, ele está pedindo por libertação do pecado, mas ele nunca é liberto, porque ele não quer libertação de fato. No fundo ele não quer, né? Você, se for esse o caso, você não é liberto do pecado porque você ama o pecado, você gosta do pecado, você tem uma relação de paixão com o seu pecado. Jesus até disse isso. João
capítulo 3, versículo 19 e também o versículo 20. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Na versão que eu estou usando, no versículo 20, diz que odeia a luz. No versículo 19 diz que ama as trevas, a pessoa ama as trevas. Você já pensou? A pessoa ama o escuro, ele ama as trevas, a escuridão que está dentro dele, as trevas que estão dentro dele, é o pecado. O cara ama e também odeia a luz. A luz é Cristo, a luz é o Evangelho, a luz é a palavra, a luz é a vida de Cristo em nós. Então, irmãos, é preciso que Deus entre nisso com a sua graça, para que haja arrependimento verdadeiro. Tem muita gente que não quer ser liberta do pecado. Gente que tem a mentalidade desse faraó do Egito. A vida liberta do pecado, a vida vitoriosa, é sempre uma promessa futura. É como disse Faraó: amanhã. Mas esse amanhã nunca chega, irmãos. E essa estupidez levou aquele faraó à perdição final. E também levará todos os portadores dessa insensatez. Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Prestem atenção, irmãos. Mas agora, não é amanhã, mas agora o que? Agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Nesta passagem das Escrituras, o apóstolo Paulo fala daqueles que no passado foram escravos do pecado, mas agora, conhecendo e crendo na verdade da sua morte e ressurreição juntamente com Cristo, porque é sobre a morte e ressurreição juntamente com Cristo que o capítulo 6 de Romanos vem falando. Experimentam libertação do pecado aqui e agora. Quando é que você quer ficar livre do pecado? Aqui e agora? Quando é que você quer? Amanhã? É amanhã? Amanhã pode ser o seu ponto de não retorno. Amanhã pode ser o seu ponto de não retorno. Quando é que você quer ficar livre do pecado? Agora?
neste instante ou amanhã, ou quando chegar no céu. Porque tem uns crentes doidos que querem a libertação do pecado no céu. Jesus não morreu no céu, do céu ele veio à terra, ele morreu aqui, para que você fosse liberto aqui. Sendo liberto aqui, você pode ir ao céu. Então, irmãos, agora, Romanos 6, verso 11. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Mortos para o pecado é a nossa libertação dele. Mortos para o pecado ou ao pecado é a nossa libertação dele, do pecado. E quem está morto não vive mais no pecado, não é? Vivos para Deus em Cristo Jesus. Significa que Cristo está vivendo em nós a sua vida de ressurreição justa e santa, e é um viver para Deus. Nossa fé não está colocada em nossa capacidade, mas no fato de que estamos mortos e Cristo é a nossa vida. Onde está a sua fé? A minha fé está colocada no fato de que eu estou morto. Eu estou morto com Cristo, em Cristo, e Cristo é a minha vida, e Cristo é a minha vida. Irmãos, podemos ser livres agora mesmo. Podemos ser livres agora mesmo. Não deixe para amanhã. Como eu disse, amanhã pode ser o ponto de não retorno para você. Experimente agora mesmo sua libertação verdadeira do pecado. Creia a sua morte e ressurreição em Cristo e fique livre do pecado. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. O próprio Jesus disse, João 8:36, o próprio Senhor Jesus está dizendo, se eu libertar vocês, vocês serão de fato livres. Jesus está dizendo para nós, irmãos, se eu libertar vocês, vocês serão de fato livres. Se você não é de fato livre, você não foi liberto por Jesus, né? Então Jesus liberta verdadeiramente. Mas do que Jesus liberta? Do que Jesus liberta? Ele mesmo responde em João 8, versículo 34. 8:34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Quem comete pecado é escravo do pecado. Então é disso que Jesus nos liberta, é dessa escravidão, é dessa escravatura que está dentro do ser humano. Ele está preso ao seu pecado, não pode sair disso. Só Jesus pode nos tirar dessa prisão que está dentro de cada um de nós desde quando nascemos. Então, irmãos, o lugar da libertação é a cruz do Calvário.
onde Ele nos fez morrer com Ele para o pecado, trazendo-nos uma verdadeira libertação. Uma verdadeira libertação. Romanos 6, o versículo 7, ali mostrando uma libertação que vem da nossa morte com Cristo para o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. E uma versão que eu anotei aqui diz: com efeito, quem morreu ficou livre do pecado. Você vê? Com efeito, quem morreu ficou livre do pecado. O efeito da nossa morte com Cristo é a nossa libertação do pecado. E o próprio Jesus disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então Cristo atraiu-nos a si na cruz, levando-nos a morrer com Ele na mesma crucificação e ao mesmo tempo. Cristo é o meu libertador, porque foi à cruz, tomou o meu pecado, assumiu a minha culpa, morreu a minha morte, para que eu pudesse morrer com Ele para o pecado, e ressuscitou para ser o grande Senhor, para ser o grande libertador em mim. Cristo vive em mim. Então Cristo morreu por nós, nos fez morrer nele. Agora Ele vive em nós toda a sua vitória. Irmãos, Cristo morreu por nós, nós morremos com Ele para o pecado. E agora Ele é o grande libertador em nós, vivendo em nós. É assim que Jesus se tornou o meu libertador. Foi assim que Ele se tornou o meu libertador, morrendo por mim, me fazendo morrer com Ele, ressuscitou, me deu da sua ressurreição, da sua vida, e Ele mesmo vive em mim. Então podemos viver diante dEle sem culpa nenhuma, em santidade e justiça todos os dias da nossa vida. Jesus já nos libertou dos nossos inimigos. A palavra diz que Ele veio para nos libertar, e Ele nos colocou libertos dos nossos inimigos, o pecado, a velha natureza, nos libertou também da prática do pecado, do mundo, do diabo, enfim, de tudo o que diz respeito à obra do pecado em nós. Cristo morreu por nós, nós morremos com Ele para o pecado. Ele agora é o libertador, vivendo em nós. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Você é de fato livre? Porque aqui o Senhor está propondo o seguinte: se o Filho, que é Jesus mesmo, os libertar, vocês serão de fato livres. Se nós fomos libertos por Jesus, de fato estamos livres. Tem um cântico muito cantado, e eu gosto dele, e começa assim: nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres. Mas somos de fato o povo a quem Deus libertou? Estamos de fato livres do pecado, ou apenas cantamos? Vivemos de acordo com a libertação que Deus nos libertou? Irmãos, libertação que não trata do pecado de maneira séria não é a libertação
de Jesus. Libertação que não trata o pecado, a corrupção do pecado de maneira séria, não é a libertação de Jesus. Pode ser CPI de homem, mas Jesus liberta verdadeiramente, irmãos. Muitos crentes afirmam que são livres, mas continuam escravos do pecado. Essa é uma maneira de olhar para a libertação do filho superficialmente, levianamente. Viu? Dizer-se salvo, liberto por Jesus e continuar no pecado é escarnecer do Filho de Deus, né? E hoje, irmãos, vemos um cristianismo que escarnece da salvação de Deus, né? Que escarnece da santidade de Deus. Porque quando você diz que é filho de Deus, que é o povo que Deus libertou, e você vive o pecado, você está escarnecendo de Deus, da salvação de Deus e também da santidade de Deus. Tem muita gente cantando que somos um povo a quem Deus libertou, mas pouca gente, ou quase ninguém, crê que somos o povo a quem o Filho de Deus libertou com a sua morte e ressurreição, e que de fato somos livres. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 19, ali diz o seguinte: o homem é sempre escravo daquilo que o domina. Pode ser lido aí. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Você é escravo daquilo que você é vencido. Se o pecado vence você, você é escravo do pecado. Se você mente, você é escravo da mentira. Além de mentiroso, é escravo. Viu? E diz aí uma coisa também muito séria, que tem gente prometendo libertação, prometendo liberdade. São os pregadores enganadores, que enganam, enganam o povo, prometendo libertação, que Jesus liberta, mas continuam no pecado, continuam vivendo no pecado. Não é a libertação do Senhor. Então, irmãos, 2 marinheiros desceram do navio num barco e foram para o cais. Lá amarraram a canoa com uma corda e foram para uma taberna próxima. Lá passaram a noite bebendo, e já de madrugada voltaram ébrios e trôpegos para o barco. Sentaram, pegaram os remos e começaram a remar. Enquanto remavam, cantavam, cantarolavam, empolgados. Apesar de todo o esforço, o empenho, os cânticos, a euforia, não saíram do lugar, apenas rodopiavam em torno de si mesmos. Adormeceram, e quando amanheceu o dia, eles perceberam que o barco continuava amarrado no cais. Eles não desamarraram o barco, eles estavam bêbados. Todo esforço e cantoria não serviram para nada, porque o barco
continuava preso. Eu conto esta história para vocês porque não quero que vocês sejam esses marinheiros, espiritualmente falando. Muitos crentes vivem assim. Há muitos crentes que não conseguem progredir na santidade de Deus porque ainda estão presos ao pecado. É como o barco, ainda está preso lá, não consegue evoluir, progredir na santidade de Deus. Você está amarrado ao pecado. Você é sempre a mesma coisa, Você não vai evoluir na santidade de Deus. Não tem como. Você está amarrado ao pecado. Não dá. Tem que alguém desamarrar o barco. Tem que haver uma libertação, uma soltura. Como pode alguém dizer-se apaixonado por Jesus sabendo que permanece no pecado? Que vergonha e safadeza também. Como pode alguém dizer-se apaixonado por Jesus Cristo sabendo que permanece no pecado? Como pode alguém chamar Jesus de seu Salvador e continuar amarrado à luxúria, ressentimentos, mágoas e amarguras? Como pode? Como pode alguém desenvolver intimidade e comunhão com Deus sendo escravo do pecado? Como pode? Sejamos sérios. Lamentavelmente, irmãos, muitos crentes acreditam que nada pode ser feito para libertá-los das garras do pecado enquanto estiverem vivendo neste mundo. Você pensa assim? Você pensa assim? Se você pensa assim, eu quero lhe dizer que agora mesmo você pode experimentar a libertação do pecado. Escute o que vou dizer. Escute. Não há oração, não há jejum, não há aconselhamento, não há autoajuda, não há esforço que possa ajudar você a sair do cativeiro do pecado. Depois de fazer tudo isto, o pecado continua entrelaçado ao redor do coração como uma cascavel, no absoluto controle da vida da pessoa. A grande tragédia, irmãos, da humanidade em todas as gerações tem sido a servidão ao pecado, a escravidão ao pecado. E no caso dos crentes, isto diz respeito a vocês. E no caso dos crentes, o pecado acaba trazendo uma carga agonizante de culpa e condenação, gerando até doenças. Até doenças. Tem que ter, irmãos, uma libertação para isso, uma libertação disso tem que ter, porque senão o cristianismo é uma frustração. Salmo 38, versículo 13 e 4. Vejam os irmãos, uma pessoa doente, até fisicamente, por causa do pecado. Não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado, pois as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. Você vê, não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação.
Aqui era uma visão distorcida de Deus, que uma pessoa debaixo de muita culpa e condenação estava tendo. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação, porque Ele transfere a responsabilidade para Deus. Não há saúde nos meus ossos. Pesquise depois sobre isso, irmãos. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado, pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças. Estamos vendo aqui um homem carregado de culpa. Ele compara as suas iniquidades como fardos pesados que excedem as suas forças. A culpa é uma circunstância não resolvida na vida dele e está gerando um transtorno nele e em torno dele. Você tem culpa? Você está debaixo de culpa do pecado? A culpa é uma circunstância não resolvida para você? Quando não relacionamos o pecado à cruz e ao perdão que já é nosso por causa da cruz de Cristo, esse pecado produzirá um sentimento de culpa que não procede de Deus, irmãos. A pessoa vai entrar num processo de autodestruição. A culpa é pesada demais para nós carregarmos. Por isso, Jesus assumiu a nossa culpa na cruz do Calvário, porque Ele é o único que tem condições de arcar com ela, com a culpa. Ele é aquele que carregou os nossos fardos de pecado, assumiu as nossas culpas e morreu a nossa morte para nos libertar, para nos colocar verdadeiramente livres, leves, felizes, alegres, santos. Cristo nos fez morrer para o pecado em seu corpo na cruz e apagou a nossa ficha suja com o seu sangue. Cristo apagou a nossa ficha suja com o seu sangue e não precisamos mais viver consumidos pela culpa, porque estamos libertos. Ou você não crê que estamos libertos? O pecado é como câncer que se ramifica por todo o ser do pecador, contaminando tudo, irmãos. Tem que ser extirpado, e a cruz é onde Jesus extirpou de nós o pecado. O pecado afeta tudo, até a consciência da pessoa. Paulo fala de consciência cauterizada pelo engano do pecado, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. 1 Timóteo 4:2. Irmãos, a consciência é tão afetada que a pessoa perde a condição de diferenciar o certo do errado. Chega ao ponto de começar a justificar o seu pecado. Justificar o seu pecado. Ou então transferir a culpa do seu pecado a outrem, né? Ao próprio Deus,
como você viu o salmista, começa até mesmo a formar teologia e doutrinas para adequar o pecado à sua vida, já que não cremos mesmo que Jesus é o libertador, que Ele tem o poder para nos tirar do pecado, não é? Então, o que vamos fazer com a igreja pecaminosa? O que vamos fazer com os crentes envolvidos no pecado? Não cremos mesmo? Então vamos então juntar os sabichões e vamos fazer doutrinas, vamos fazer teologias que possam adequar a nossa vida ao pecado. E depois vão todos para o inferno, porque é para lá que vai aquele que não foi liberto do pecado. Então, irmãos, finalmente a pessoa desenvolve uma resistência tal à palavra de Deus e não responde mais à obra do Espírito na vida dela. É o fim da picada. É o fim da picada. O indivíduo é enganado pelos homens controladores dos sistemas religiosos, que chega ao ponto de não querer mais sair do engano. Você vê que coisa triste. A pessoa enganada, que chega ao ponto de não querer mais sair do engano. Mas a boa notícia do Evangelho continua: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Depois de 2000 anos que Cristo promulgou a nossa libertação irrestrita com a sua morte na cruz, ainda muita gente vive escrava. Você vive como? Liberto ou escravo? Há muita gente que não conhece o tudo que Cristo fez para a nossa libertação. É uma tristeza, irmãos. Muita gente não conhece o tudo que Cristo fez. Conhece uma parte, mas não conhece o tudo que Cristo fez. Colossenses 1,14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. No qual Cristo temos a redenção, a remissão dos pecados. Redenção significa libertação por resgate. Cristo pagou o preço equivalente ao nosso resgate. O custo do pecado na vida do pecador é a morte. A nossa libertação só poderia ser comprada com a nossa morte. Você entendeu? A nossa libertação só poderia ser comprada com a nossa morte. É aqui que entra o amor de Jesus por nós. Ele topou morrer por nós para nos fazer morrer com Ele aquela morte para o pecado, assim nos libertar do pecado. Então, irmãos, Cristo nos amando, nos atraiu para si na cruz, identificando-nos no seu sacrifício. Identificados com Cristo por sua atração, com Ele morremos e com Ele também estamos ressuscitados. A redenção denota que a nossa conta já foi paga e não existem restos a pagar, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Não existem restos a pagar. Remissão
dos nossos pecados significa que a conta foi totalmente paga. Na morte de Cristo e na nossa morte com Cristo está tudo acertado. Irmãos, na morte de Cristo, na nossa morte com Cristo, está tudo acertado. Não há mais dívida com o pecado. O pecado foi remido da nossa vida, isto é, apagado totalmente de nós, da nossa vida, da nossa história. Ele comprou a minha liberdade para que eu pudesse servi-lo e servi-lo livremente. Alguém certa vez perguntou para mim, né? Você é obrigado a servir Jesus Cristo? Você é obrigado? Não sou obrigado a nada. Foi a minha resposta. Não sou obrigado a nada. Exatamente por ser livre, não sou obrigado a nada. Não sirva a Cristo por medo, nem por recompensa, nem por bênçãos, mas por amor. Ele não nos quer encabrestados pelo dever, mas servos pela liberdade e amigos pelo amor. Sirva a Cristo por amor, por profunda gratidão. É por isso que eu estou aqui. Sirva a Cristo por amor, por profunda gratidão e livremente. Ninguém pode servir a Cristo se não for verdadeiramente livre. Cristo não negocia a fidelidade do seu povo com bênçãos ou qualquer outra coisa. Só um povo livre pode ser fiel. Você sabia? Você não é fiel para ser livre. Você é livre, sendo livre, é fiel. Servir a Cristo de forma voluntária e fielmente é resultado da liberdade, da libertação que Cristo nos outorgou na cruz do Calvário. Cristo nos libertou do pecado, Cristo nos redimiu e nos remiu de toda iniquidade. O que queremos? O que eu quero aqui? O que esta igreja, vocês, o que queremos aqui? Queremos que as pessoas sejam libertas e salvas do pecado e nada mais. Amizade eu quero, a comunhão eu quero, preciso dela. Queremos que as pessoas sejam libertas e salvas do pecado e que sigam a Cristo por aquilo que Ele é, pela maravilhosa pessoa que Ele é, que descubram que Cristo é o nosso tudo, na nossa dor e na nossa saúde, na fartura ou na privação. A beleza do cristianismo não é o que Cristo nos dá, mas o que Ele é em nós. O que Ele é em nós, a vida dele em nós. Que Deus nos ajude a conhecer a obra do Filho amado por nós naquela cruz.